Eu quero falar sobre fome e sede por Deus. Fome e sede pelo Senhor. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Vou ler o versículo que meu filho mais ama, porque eu acho que é o único que ele decorou. O capítulo 5 de Mateus é o início daquilo que a gente conhece como Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, que basicamente é o que os teólogos chamam de constituição do reino. Assim como cada nação tem uma constituição que deve ser obedecida, que são as regras e valores e princípios que regem aquela nação. E então todo cidadão daquela nação deve seguir a Constituição. Obviamente que a gente vive num país onde a Constituição é rasgada todos os dias. Então às vezes fica difícil linkar isso, sabe? Mas existem países que a Constituição é respeitada. E no reino de Deus muito mais deveria de ser. Então capítulo 5, 6 e 7 de Mateus são as instruções de Jesus para um cidadão do seu reino. Na verdade, o evangelho de Mateus inteiro deve ser lido com a ótica do reino. Na verdade, se você pegar do capítulo 1 até o 24, Jesus está explicando a maneira pelo qual ele vai estabelecer o seu reino. E o cume do monte é quando ele chega em Mateus 24, 14. Vocês lembram o que está escrito em Mateus 24, 14? Quem lembra? E este evangelho do reino será pregado a todas as nações e então virá o fim. Qual evangelho ele está falando? O de Mateus. Ele está falando este evangelho, o de Mateus, porque o reino teocrático de Jesus está explicado em Mateus. Então cada evangelho é destinado para um público específico. Por exemplo, Lucas, ele tem um aspecto mais de documentário. Você vê isso em Lucas e em Atos, porque Lucas foi que escreveu o livro de Atos. Então o livro de Atos é a história da igreja do primeiro século. Óbvio que tem doutrina no livro de Atos, tem princípios, mas é um livro histórico. Você pega também Lucas 1, ele fala que está narrando para escrever para um tal de Teófilo. Então ele está documentando coisas. O evangelho de Marcos ele é escrito especificamente para tocar os não-judeus, os gentios. E o evangelho de João tem o princípio de mostrar Jesus como o Filho divino de Deus, Jesus como Deus. E o de Mateus, ele tem o propósito de formar a ideia de reino na nossa mente. Então é por isso que ele começa falando na genealogia que no capítulo 1, Jesus é o filho de Abraão, não é isso? Estamos juntos? Sim ou não? Ele também é o filho de Davi. Então está falando da promessa do reino feita a Abraão, de ter a terra, e da promessa do reino teocrático de Jesus. Então, não ignore a genealogia quando você for ler a Bíblia. Está aqui porque tem que estar, entende? Então você vai pegar o capítulo 2, que é uma figura do Êxodo. Jesus está fugindo do Egito, assim como o povo de Israel saiu do Egito. Está escrito aqui no capítulo 2, verso 13, fuga para o Egito. Então ele vai para o Egito e depois ele foge do Egito, ele sai do Egito, né? Obviamente, pouco tempo depois disso. No capítulo 4, você vai ter o batismo de Jesus. E aqui é muito interessante o batismo de Jesus, que eu aprendi essa semana. Existia um instrumento chamado mikvah, ou mikvizah, eu não sei pronunciar o nome, mas na verdade era uma bacia, onde as mulheres, quando estavam menstruadas, lavavam a tcheca. E você sabe que na cultura judia, uma mulher menstruada ela era impura. Então ela ficava 7 dias longe, até que passasse os dias do Chico. Chico é antigão, né? Só os idosos falam Chico.
E aí, então, elas se lavavam ali, que era a bacia da purificação. Então, daí nasce também o contexto do batismo. Porque o batismo é uma espécie de bacia para você lavar as impurezas. E os judeus faziam isso com os gentios. Porque o gentio é impuro, o judeu não, né? É diferente da pia onde lavava as mãos, que todo mundo tinha que lavar para adorar. O batismo é uma espécie de lugar onde se lava a impureza da menstruação. Mas o problema é que João Batista estava batizando aqueles que se achavam puros, os judeus, e ainda chamando eles de cobras, que é como se ele estivesse dizendo: vocês são filhos de prostituta, que é raça de víboras, que as víboras eram comparadas às mulheres de programa da época. Muito gentil esse profeta. E ele levou os judeus a mergulhar dentro da bacia que lava a menstruação. Por isso era muito ofensivo. Só que tem um lance. Quem entra nessa bacia? Ele precisava entrar? João chocou, falou: cara, como? Não, você não. Aí ele fala: não, mas tem que se cumprir toda a justiça. Porque no batismo ele começa a carregar os pecados do povo. Não é só na cruz. E aí ele sai do batismo carregando já inicialmente os pecados do povo, e a voz vem e fala: tu és meu filho amado em quem me compraz. Então, amado no sentido de que ele é o filho de Deus lá desde sempre, ele é amado, mas o comprazo tinha a ver com eu tenho prazer em te moer. Lembra que Isaías fala? E agradou a Deus em moê-lo. Então o pai estava falando assim: eu tenho prazer em você porque você se permite ser moído, esmagado, para que outros vivam. Então isso tudo é mentalidade de reino. Está comigo? Se você quer que o outro viva, você vai ser esmagado. E Jesus faz esse mesmo convite. Ele fala: se você quer ser meu discípulo, se você quer viver esses princípios aqui de Mateus, pega a tua cruz, vem ser esmagado comigo. E faz outros também. Então isso é reino. E aí no capítulo 4 se cumpre a profecia de, se eu não me engano, Levítico, onde tinham 2 bodes, tinha o expiatório e tem o Azazel. Dali sai o satanismo, né? Porque o bode expiatório era Jesus, onde colocava a mão na cabeça e matava, e era o sacrifício. E um outro bode ia para o deserto. E depois pegava o bode da expiação e levava para o deserto. Então, um bode que vai para o deserto é Azazel, que significa Satã. E aí no capítulo 4 se cumpre Levítico 16, onde Jesus vai encontrar Azazel no deserto. E aí as 3 tentações que a gente vai sempre ter que lidar na vida. Qual é a primeira tentação? O desejo de ser provedor de si. Você não é o filho de Deus? Então faz o pão virar, faz a pedra virar pão. Seja seu próprio provedor. Não dependa de Deus para ter provisão. E aqui já começa uma destruição total, porque todo mundo acha que quem depende de Deus é só quem é missionário. Você que tem o seu emprego, que ganha bem, você acha que você depende do seu emprego e não de Deus. E é um grande erro. Você não vive pela fé, você vive pela fé no seu trabalho, no seu esforço, na sua empresa. E aí a segunda tentação, depois que ele fala, diz o seguinte: pula daqui e todos os judeus vão ver o Messias sendo carregado pelos anjos. Seja promotor de si mesmo, promova-se. Essa é a segunda tentação que todo discípulo vai ter. A necessidade de ser visto, a necessidade de aparecer. Como que a gente tem isso? Eu quero ser reconhecido, quero que alguém veja o meu trabalho. Sendo que todas essas coisas iriam acontecer por meio da cruz. E Satanás está tentando
dá o atalho. Como a gente gosta de atalho. E, por último, ele fala sobre a idolatria, que é a terceira tentação que a gente sempre vai lidar, que é de idolatrar. E a gente acha, não, mas eu sou evangélico, eu não tenho imagem em casa. Mas idolatria não é imagem. Idolatria é quando você põe confiança em algo ou alguém para te salvar. Salvar não só de ir para o céu, mas te livrar. Por exemplo, você está com um problema financeiro, você recorre a algo que não é Deus para te salvar. Isso é uma idolatria, ou seja, você sempre tem um salvador que não é Ele. Você sempre depende de algo que não é Ele. Então você tem um ídolo. E aí ele fala, se você me adorar, se você me idolatrar, eu vou te dar os reinos dessa terra. Mas Ele é o rei de toda a terra. Então o meio pelo qual Ele iria ter governo seria por meio da adoração. E aí, tudo esse plano de fundo tem a ver com o capítulo 5, e 6 e 7, quando ele começa a explicar minuciosamente cada ponto do que significa ser um discípulo, do que significa ser do reino. E no meio disso, ele diz o seguinte: bem-aventurado, verso 6, que significa mais do que felizes. E aqui tem toda uma contradição de palavras, pelo menos na nossa mente natural, que ele está dizendo assim, mais do que felizes são os que passam necessidade. Mais do que felizes são os que têm fome e sede de justiça. E aqui fome é no sentido literal de alguém que não tem. Porque assim, a gente acha que sente fome quando a gente fica 1 hora sem comer depois da hora que está acostumado. Isso que a gente chama de fome. Nossa, estou cheio de fome. Isso ainda não é fome. Fome de verdade você começa a ter depois do 3º ou 4º dia sem comer nada. Mas mais necessariamente depois de 40 dias. Aí o seu organismo começa a se alimentar da sua própria gordura, que é essa barriga que você carrega, ou as gorduras da perna, ou do bumbum. E chega uma hora que ele parte para o músculo. E você começa a perder músculo, massa magra. Porque o corpo necessita de recursos para manter-se vivo. E nesse ponto, a fome é tão desesperadora, e eu não sei se você já viu filmes ou documentários, que dentro da questão do sexo, o sexo e a fome são instintos mais animais no ser humano, de aviões que caem na montanha, e aí vai morrendo gente, né? E os mais gordinhos vão permanecendo, mas sempre tem um que é mais atlético, que também tem mais saúde. E aí o mais atlético fica só esperando para devorar o mais gordinho. Tipo, literal, ele come a carne humana. Porque não tem o que fazer. Óbvio que você nunca vai conseguir calcular isso de maneira agora. Porque você não sabe o que é fome. Ao ponto das pessoas comer, por exemplo, no Haiti, biscoito de argila, que é biscoito de tijolo. E crianças de 3, 4, 5 anos tomam muita cachaça, porque a cachaça tira o apetite. Isso é fome. Só que Jesus está dizendo que isso é uma bem-aventurança. Ele está dizendo, muito feliz é quem tem fome, muito feliz é quem tem sede. Então, o que o texto está querendo trazer para a gente é sobre uma espécie de relação desesperadora do quanto nós precisamos ter desespero por Deus. Qual é o seu desespero por Deus? O quão desesperado você está para encontrar Ele? Ou você tem se achegado a Ele como alguém que acabou de ir para um rodízio e chega na casa de um amigo que está fazendo churrasco? Você acabou de vir do Mocelim
E aí você chega na casa de um amigo que está fazendo uma picanha uruguaia. E você despreza aquilo ali. Porque você já está se apresentando diante dele, alimentado de alguma coisa. Eu queria te perguntar, do que você se alimenta? Como é a sua semana? Como você se alimenta? Qual é a sua dieta? Qual é a sua nutrição espiritual? O que você tem comido? O que você tem lido? Onde você tem colocado seus olhos? Onde você tem colocado a sua mente? O que está alimentando você? Porque é um convite para a gente parar de andar naquilo que a gente viveu há 20 anos atrás. Existe um espírito de nostalgia maldito, que são pessoas que tiveram coisas e experiências no passado e elas vivem a vida inteira nesse lugar de dor, tentando viver o que ela viveu no passado, que nunca mais vai voltar, porque existe uma nova fome. E dentro disso nós estamos vivendo o espírito de Laodiceia, que é muito, 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 muito mal entendido, porque a gente pensa que Laodiceia é só a pessoa que fica jogando videogame em casa e vem na igreja domingo, aí a gente fala assim, esse cara é morno. Mas eu quero dizer que talvez aqui nessa sala 70% das pessoas são mornas, ou 80%. Morno significa alguém que tem uma vida normal, que para o cristianismo é anormal, porque o cristianismo normal não é morno. Então você é médio. Sabe a pessoa média? Sabe o crente médio? Você olha para a vida da pessoa, tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele não está fornicando, não está adulterando, ele é dizimista, ele não falta às reuniões, ele vai nos grupos, ele cumpre tudo, tá tudo bem. Ele é normal. E esse espírito de normalidade, que é anormal, faz você achar que você tem tudo e não precisa de nada. Porque é isso que Jesus fala. Vocês dizem, rico sou, de nada tenho falta. Por quê? Porque a sua vida está legal. Você está legal. Rico sou, de nada tenho falta. E a ótica de Jesus é você ser um miserável. Sabe o que é uma pessoa miserável? Você é como uma pessoa que vive catando comida no lixão. Você só come lixo. Você é pobre, você é cego. Você não consegue enxergar um palmo na sua frente. Não diga, rico sou, de nada tenho falta. Não tenha um estilo de vida onde você criou uma falsa linha de chegada e agora você diz, já cheguei, já conheci, já tive, já cantei, já fiz as escolas, já fiz as conferências, já fiz isso, já fiz aquilo. É uma maldição dessa era, a superficialidade. É uma maldição desses dias, a falsa sensação de que conseguimos ter uma coisa que a gente nunca teve. E enquanto a gente continuar nesse modus operandi, enquanto a gente viver assim, nunca vai ter avivamento. Porque esse espírito de tá tudo bem é exatamente o espírito do morno. Você avalia a sua vida pela ótica do outro. Você olha para o outro e fala assim, nossa, esse aqui está bem pior que eu. Qual é o padrão, qual é o modelo que você olha para você dizer, está tudo bem? É a pessoa que está do seu lado ou é o homem em chamas? Você tirou os seus olhos do padrão. O padrão é Ele. O padrão é Jesus. O padrão é esse cara que o Pai olha e fala, eu me agradei em você, porque você se submeteu aos processos até o fim. Você deixou ser moído por causa de uma causa, por causa de uma paixão. Por isso que a cruz, o nome da cruz chama-se Paixão de Cristo. Você já viu a história de Jim Caviezel?
Quantos já viram a história de Jim Caviezel? Acha um filme do Jim Caviezel depois de Paixão de Cristo. Procura. Mel Gibson disse para ele: se você fizer esse papel, você precisa saber que a sua vida e a sua carreira vai ser arruinada. E nunca mais Hollywood vai te incluir em alguma coisa de sucesso. Ele disse: sim, eu acho que vale a pena fazer isso. Sim, eu acho que vale a pena perder a minha carreira para representar o Filho do Homem. Sim, vale a pena nunca mais ser contratado para nenhum filme, nunca mais ter fama, nunca mais ter sucesso. O maior número de bilheteria da história, Paixão de Cristo. E o filme mais criticado de toda a história e acusado de ser um filme antissemita. E perguntaram para o Mel Gibson: os judeus mataram Jesus? Os romanos é que mataram Jesus? Ele disse: não, quem matou Jesus fui eu, você. Ele morreu pelos nossos pecados. O filme não é antissemita. Você vai abraçar isso. Você vai ter fome de ter comunhão com os sofrimentos de Jesus. Como Paulo disse: eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero completar o que falta. Gente, isso é muito louco. Eu quero completar em meu corpo o que falta sobre os sofrimentos de Cristo. Isso é alucinante. Não tem nada a ver com esse tipo de cristianismo que a gente está vivendo, que é centrado em nosso bem-estar, que é centrado em nossa própria vidinha, que é centrado sempre em pôr a culpa em alguém por causa dos nossos erros, que é centrado sempre em responsabilizar as circunstâncias por causa do... Sabe, a gente sempre tem alguma coisa ou alguém para pôr a culpa. Nós sempre estamos mal por causa de alguém, mas a gente nunca admite que a gente está mal porque a gente é mal. O problema não é o outro, o problema não são as circunstâncias, porque se você olhar para a história, e se você olhar para a Bíblia, e se você olhar para a vida de Jesus, você vai perceber que essas circunstâncias mais cooperavam para ter fome e sede do que aplacavam ou amansavam a fome e o instinto selvagem de buscar a face de Deus. E o que eu quero trazer para a gente nessa manhã é que essa fome, ela não vai acontecer num contexto de coisas legais. Ela não vai acontecer num contexto das coisas dando certo. Na verdade, quando as coisas estão dando certo, normalmente é quando a gente perde a nossa fome. Quando o ministério está indo de vento em popa, quando as coisas estão indo muito bem nas finanças, quando as coisas estão indo muito bem no nosso próprio funcionamento eclesiástico ou na nossa empresa, é exatamente nesse momento que a gente perde a fome. Porque nós temos a tendência a ter salvadores, que não é o nosso Salvador. Pense numa pessoa rica. Ela pode fazer tudo o que ela quer. Por que essas pessoas se envolvem em estupro coletivo? Por que esses caras, esses jogadores de futebol com milhões, cara ganha 37 milhões de euros ao ano. Faz a conta aí, 37 milhões de euros ao ano. 1,5 milhão de reais por mês é o salário de um jogador de futebol no Brasil. E aí você vai e olha a vida desse cara, ele está se envolvendo com relacionamentos imorais de um nível que você não imagina. Ele está tendo relacionamento com animais, ele está tendo relacionamento com transexuais, ele está tendo relacionamentos abusivos de estupro, porque o vazio dele nunca vai ser preenchido.
Então ele vai expressando a sua fome ou a necessidade de saciar na loucura. Porque pensa, tipo assim, tênis, ele tem todos. Ele nem paga pelo tênis. Casa, avião, navio. Tipo assim, mano, o que esse cara faz? Tipo assim, vou me divertir. Eu tenho, sei lá, um cartão de crédito que eu posso comprar um navio. Tem tudo. Mas não tem nada. E no Salmo 42 explica isso. Assim como a corça anseia pelas águas, as águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus, assim como a corça. Esse salmo está escrito aí na sua Bíblia: ao regente do coro masquil dos filhos de Corá. Sabe que esses são os filhos daqueles sacerdotes que Deus julgou nos dias de Moisés. E não sei porquê Deus não julgou os filhos, mas eles são cantores e músicos. E a palavra masquil significa didática. Então no tabernáculo de Davi e no templo, eles usavam os salmos para cantar ensino, cantar experiências que eles tinham tido com Deus. Então aqui é um salmo didático que está explicando um princípio. A corça é um animal que, se ela vive longe das águas, ela vai ter dois problemas. Primeiro, desidratação, e o segundo, predadores. Porque perto das águas, a corça elimina o odor que ela tem, muito forte, e que faz os predadores perceberem a sua presença para devorá-la. Então, sem água, ela estava em total desespero. Eu vou morrer de sede ou eu vou morrer por meio de predadores? Eu vou ser devorado por um leão, sei lá, qualquer animal. E não diz, mas eu creio muito que se Davi não escreveu, ele influenciou aqueles que escreveram esse salmo, porque ele está falando do desespero dele. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele fala assim: quando eu verei a face de Deus? Ele está perguntando quando? Sabe quando você perde esse senso de vir para cá pela manhã e você não tem expectativa de ver a face de Deus? Você só vem cumprir uma liturgia que não faz menor sentido se você não tem fome para ver a face de Deus. Davi está perguntando: quando, Deus, eu vou ver sua face? O ponto é que esse homem que está dizendo isso é o homem que vivia perante a face. É o homem que teve as experiências mais profundas de intimidade. Porque esse é o ponto. A falta de fome e sede é porque nós não estamos nos alimentando daquilo que abre o apetite. Então Davi era um homem que viveu no meio do caos, no meio da depressão, no meio do julgamento dos seus próprios pecados, no meio da disciplina de Deus, porque ele errou em muitas áreas da sua vida, e ele simplesmente disse: Deus, tudo bem, a sua espada não vai se apartar da minha casa, e eu não vou me apartar de buscar a sua face. Ainda que a sua espada venha todos os dias, é o próprio Deus castigando ele por causa dos próprios erros de Davi. Ele não está culpando ninguém, ele não está culpando as circunstâncias, ele não entrou no vitimismo, ele disse: eu quero ver a sua face, Senhor. Quantos estão comigo aqui? Não importa o que está acontecendo, não importa se as pessoas estão falando mal de mim, não importa se as coisas estão dando errado, não importa se as minhas decisões me levaram a esse lugar e deu errado isso aqui. Deus, quando que nós vamos encontrar a sua face? E aqui ele está falando de algo coletivo, porque no próximo versículo, lá no versículo 4, ele fala assim: derrama minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de
de Deus com gritos de louvor, no meio da multidão festiva. Ele está lembrando dos dias em que ele ia para o tabernáculo. Ele está lembrando dos dias onde ele se encontrava com outras pessoas que tinham a mesma fome e a mesma sede. Que, sabe, eu vivi esses dias quando nós entrávamos ali na IBC em Contagem e centenas de jovens só queriam uma coisa. Eles não queriam ministério, eles não queriam um rosto em um banner de conferência, eles não queriam construir uma carreira profissional, eles queriam Deus. Nós só queríamos Deus, nós não queríamos outra coisa a não ser Deus. Deus era a única coisa que a gente queria. Nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos fama, nós não tínhamos agenda, a gente nem sabia quem eram direito aquelas pessoas que estavam pregando. A gente só sabia que aqueles que estavam pregando também tinham fome, e aquilo atraía a nossa geração. A minha geração nos anos 2000, os anos 90, tinha fome e sede. E sabe, meu amigo, eu não estou vendo isso na vida de vocês. Eu não estou vendo isso nessa geração. Eu estou vendo essa geração correr atrás de youtubers. Eu estou vendo essa geração correr atrás de podcast. Eu estou vendo essa geração enchendo o coração de informação. E eu estou vendo essa geração criando um grande ídolo que se chama vitimismo. Vitimismo. Uma geração que não assume a responsabilidade pelos próprios BOs. E que não corre para o lugar de fome e sede. Sabe por quê? Eu vou te frustrar. Deus nunca vai te frustrar. Eu posso te ferir, Deus nunca vai te ferir. Ainda que Ele te fira, Ele vai fazer uma ferida para curar. E sabe de uma coisa? Talvez Deus use a minha vida ou a vida de alguém para te ferir. Quem está comigo ainda? Quando Davi passava e aquele homem tacava pedra nele nos dias de Absalão e amaldiçoava ele, e ele disse: beleza, talvez tenha alguma coisa que ele esteja certo. Mas eu não vou parar de buscar a sua face. Deus, o meu alimento tem sido lágrimas. Davi diz: dia e noite eu me alimento do sal das lágrimas. Sabe por quê? Ele está numa depressão profunda, porque ele está sentindo saudades da consciência da presença. Meu amigo, eu amo jovens que anseiam ter um ministério, um chamado. Mas deixa eu te dar uma coisa: isso não vai satisfazer você. Esquece. Davi já tinha um grande ministério, um grande reinado, mulheres, cavalos, sucesso. Escreveu a história. A gente está falando dele hoje. E ele está dizendo assim: dia e noite eu me alimento de lágrimas, porque eu não tenho sentido você, Deus. Quer dar certo na vida? Se alimente de lágrimas. Não se alimente de sucesso. Não se alimente da expectativa dos outros. Não se alimente de propostas humanas. Se alimente de Deus. Se alimente de lágrimas. Lágrimas. Porque você está com saudade dele.
quero uma reunião de pessoas que vêm para cá de manhã fazendo essa pergunta: Deus, será que é hoje que eu vou ver a sua face? Ou vai ser mais um dia onde a gente vai cantar um monte de música legal e domingo a gente vai embora e a segunda-feira destrói com a gente e a gente volta no outro domingo para ouvir uma outra palavra? Qual que é a diferença disso e de coach? Nenhuma. 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 Fome e sede, ansiedade por Deus, coração bater forte. Quando eu irei e verei a face do meu Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem toda hora, sabe, toda hora as circunstâncias me dizem: onde está o seu Deus? Minhas doenças emocionais toda hora dizem: cadê o seu Deus? As pessoas que me traem, que me ferem, dizem: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Cadê Ele? Você tem procurado Ele? Você tem pelo menos levado a sua fraqueza de não ter força para buscar? Ei Deus, eu estou aqui em cacos. Derrama minha alma, as minhas entranhas. Eu me lembro dos dias em que nós nos reuníamos com os famintos e sedentos para celebrar no lugar onde você habita, na sua casa. Nós precisamos voltar a ser inocentes. Nós precisamos voltar a desejar nada, só Ele. Nós precisamos voltar a não ter prazer e de resolução em coisas, mas só nele. Jesus somente basta. Vamos cantar. Feche os seus olhos. Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Ei, Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti.
os seus olhos nele agora mesmo. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Será que alguém precisa de fome? Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio. Será que alguém tem um clamor? É o meu maior prazer, ser tocado por tua glória é o meu desejo. Será que alguém precisa dele aqui nessa É sala? o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio. Libera sua fome, Senhor. É o meu maior Libera algo fresco. prazer. Remove o espírito de É Laodiceia. o meu maior prazer. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, Fome, sede, sobrenaturais. mas meu coração tem chorado por ti. O meu coração tem clamado Oh, Deus. por ti. Faz mais uma vez, Senhor. Faz mais uma vez. Faz mais uma vez. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Vamos lá. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero. Vamos! Deus, Espírito ser Santo. mudado. Você é Deus que revela a Deus. por tua face Então cai sobre esse lugar, é o Senhor. meu anseio, é o meu Cai sobre maior essas pessoas. prazer, ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Batiza-nos com fome. Só Jesus. Só É o Jesus. meu Nada maior além de Jesus. prazer. Só Jesus. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa.
apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Estamos aqui, Senhor. Eu não trouxe nada pra mesa. Põe fogo nos exércitos. Eu não trouxe nada pra Ele é seu mesa. amigo, Senhor. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Dá Ele um batismo no seu espírito. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Vamos lá. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma Vamos lá. sede. Ele é a sua plena satisfação. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Quero chamar os missionários aqui, vem aqui na Pra frente. alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Vocês não são como profissionais. Eu quero a ti, Jesus. Espírito de profissionalismo, sai agora. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero. Vocês são chamados para fome e sede. Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Vocês são chamados para liberar como eu fome e sede. quero a Vem mais ti, para frente, por favor. Jesus. Fogo, fogo, fome e sede, Senhor. Libera agora. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, fome e como sede. eu quero a ti, Jesus. Volta a inocência, volta a inocência. Volta como nos Eu não dias. trouxe nada início. pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede. Fogo! Eu não trouxe nada pra mesa. Vocês são chamados para ficar aos Eu pés não trouxe dele. nada. Apenas uma fome, uma sede. uma fome, uma sede. Pressão financeira. Nada pode roubar Eu não trouxe fome. nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma Fogo. sede. Fogo. Eu não trouxe nada pra mesa. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti. Eu me lembro do primeiro dia que eu te vi, Senhor. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Fogo. Jesus. Fome, sede. Libera o manto do Gregório McNulty, Senhor. Fogo, paixão e lágrimas. Como eu quero a ti, Jesus. Fogo, paixão e lágrimas. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra Fogo, ti. paixão e lágrimas. Como eu quero a ti, Jesus. Fogo, paixão e lágrimas. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu quero a ti, Jesus. Fogo, paixão e lágrimas.
Fogo, paixão Eu e não lágrimas. trouxe nada pra Fogo, mesa. paixão e lágrimas. Eu não trouxe nada pra mesa. Fogo, paixão e Apenas lágrimas. uma fome, uma sede. Fogo, paixão e lágrimas. Eu não trouxe nada pra mesa. Fogo, paixão e lágrimas. Eu não trouxe nada pra mesa. Apenas uma fome, uma Queremos sede. uma fome maior do que as circunstâncias que nos cercam, maior do que as dores que nos cercam. Não trouxe nada pra mesa. Não temos esperanças em outra coisa, Senhor, só em Ti. Nosso coração está cheio de gelo. Eu não trouxe Derrete. nada pra mesa. Derrete nosso coração. Derrete nosso Apenas uma coração. fome, uma Derrete o nosso sede. coração. Derrete nosso coração. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Espírito Santo. Como eu quero a ti, Espírito Santo. Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Como eu quero a ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Você é o mais Como fascinante. eu quero a ti, Você é o mais belo entre os Jesus. milhares. Nada é mais lindo do que olhar para você. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti. Como eu quero a ti, Jesus. Puxa, lelarastoia. Jesus. Eu amo quando você se move, Senhor. Eu amo o jeito que você se move, Senhor. Eu amo o jeito que você me toca. Você me toca como ninguém. Você me ama como ninguém. Você me abraça como ninguém. Você é tão gentil, Senhor. Até mesmo quando aquela igreja estava dizendo que tinha tudo, você bateu na porta gentilmente. E eles é que tinham que abrir, você não forçou a porta. É você que abre a porta. Ele está batendo a porta, ele quer entrar e ceiar contigo. O fogo volta a queimar quando você começa a comer com Jesus. Assim como os discípulos do caminho de Emaús viram o fogo acender no coração quando Jesus partiu o pão para eles. Ele quer entrar e fazer uma refeição com você. Ele é uma pessoa, ele não é algo. Convide Jesus para tomar um café com você. Convide Jesus para tomar um café, um almoço, uma janta. Oh, Espírito. Oh, Espírito. Nós queremos que esse lugar seja Belém, Senhor, a casa do pão. Não pode faltar pão na casa do pão, Senhor. Quando comemos o pão, viramos o pão, e você é o pão que mata a fome e cria uma nova fome. Remove todo o senso de falsas linhas de chegadas, Senhor, de arrogância, de achar que já temos algo que a gente nem triscou, de achar que a gente está no cume, mas nem começamos a subir a montanha do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos, Senhor. Ó, sabedoria da riqueza, das profundezas do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus caminhos. Quão
profundos são seus caminhos, Senhor. Leva-nos nesse abismo do conhecimento. Conhecer a Deus não é só saber sobre Ele, é experimentar Ele. Eu oro por experiências com Deus agora, reais, físicas, sobrenaturais, transformadoras, beatificadoras, santificadoras. Abraça-nos, 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 Senhor. Tudo o que precisamos é de um abraço, Deus. Sentir o seu abraço, Senhor. Sentir o seu calor. Espírito Santo, abraça-nos. Abraça-nos, Senhor. Seu abraço nos deixa apaixonados. Abraça-nos, Senhor. Olhai para Ele e não ficarão frustrados. Olhe para Ele e jamais serão frustrados. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aumenta a consciência da sua presença aqui. Tem mais, Senhor. Eu sei que tem mais. Eu sei que tem mais, Senhor. Tem mais. Tem mais, Senhor. Há-nos um anseio ardente por mais, Senhor. Tem mais. Ainda não chegamos lá, Senhor. Ainda não chegamos lá. Ainda não chegamos lá. Tem mais. Tem mais. Nos dá mais. Porque tem mais. Tem mais e é de graça. Tem mais e é de graça. Tem mais e você quer dar mais. Tem mais e você quer revelar mais. A gente ainda não chegou, Senhor. Abençoa-nos com a sua fome. Abençoa-nos com a sua sede. Abençoa-nos com saudades das coisas simples, de abrir a Bíblia, de sentar aos seus pés, de ter uma conversa contigo, ou até mesmo de ficar em silêncio contigo. Pessoas íntimas ficam juntas sem fazer nada, ficam paradas no mesmo lugar, às vezes quietas. Que a gente consiga voltar a curtir tua presença, Senhor, porque você curte a nossa. Abre os nossos olhos para ver que o seu desejo por nós é maior do que o nosso desejo por você. Tira as escamas da orfandade, tira esse espírito de filho bastardo e nos dá esse espírito de adoção que geme, Abba. Filhos